aí, Tudo bom? na região de Campinas aí? Tá muito vento, cara, mas frio ainda não. Não, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você faz para transmitir no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo? Já fiquei curioso. Ah, garoto, então vou te mostrar aqui a minha. Não vai dar para ver direito aqui. É o seguinte: eu coloco o Instagram para rodar aqui no meu computador. Dá para você ver? Aham. Aqui, Dá, ó. dá pra ver, dá pra ver. Aqui, ó, tá rodando o Instagram. Aí eu uso um outro programinha chamado OBS. Aí eu capturo Ah, a tela daqui e o OBS. Inclusive, eu fiz uma parada muito legalzinha que eu dividi coloquei na horizontal. E o OBS transmite para o YouTube. Aí ele vai, pega do Instagram que tá aqui e joga no YouTube. entendi. Garoto, né? Rapaz, eu tava aqui me matando de correr para poder ver se eu preparava esse setup para começar essa E live. deu tudo certo. Bom, Legal. Aparentemente deu, não sei. Cadê? A Kelly e o Honório estão aí online. Se alguém puder dar uma olhada lá no YouTube para saber se tá transmitindo direitinho, eu agradeço. Eu olho aqui. bom, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, lá da sua clínica, dos seus cursos, né? Vamos lá. Vai Então, lá. meu nome é Thiago Nishida. Falar desde o começo. Minha formação inicial é em fisioterapia. Eu me formei em 2001, quase no século passado. Depois eu fiz pós-graduação em acupuntura, medicina tradicional chinesa. Tenho um pezinho na área de vocês, mas é um pezinho bem pequenininho. Eu fiz aquela PNL, mas PNL. era o Practitioner em PNL. Era um curso de 9 dias, uma imersão em 9 dias. Depois não dei continuidade, não fiz os outros cursos, mas foi bem legal. E hoje eu trabalho basicamente com cursos online e empresa. Presto serviço de ginástica laboral, massagem nas empresas. E os meus cursos são de massoterapia, Quick Masso, aquela massagem na cadeira, o Shiatsu, aquela massagem japonesa, a massagem anti-estresse, que é aquela relaxante, e a massagem nos pés, a reflexologia. E o objetivo dessa aula de hoje é a auriculoterapia, acupuntura auricular, que é difícil falar qual que eu gosto mais, né? Que é igual falar qual filho você gosta mais. Mas a auriculoterapia é o que eu tenho os melhores feedbacks, os melhores retornos de paciente, de aluno. O meu slogan do meu curso, fazendo um jabazão, é melhore 80% da dor em 5 minutos, 80% em 5 minutos. Opa. E é uma coisa fácil de conseguir. Tá com uma dor nas costas, a dor melhora em 5 minutos. Óbvio que não é a cura, mas já é uma bela avançada. Isso também tem uma boa parte emocional, que também melhora bastante aí. E a gente vai discutindo sobre isso aí também. E para quem não sabe, ele é meu mestre, viu? Tudo que eu sei de aurículo foi esse seu Thiago que me ensinou. Foi não, Thiago? Inclusive, Obrigado. o que eu admiro em você é o seu carinho com o aluno, você é um cara que dá muita atenção, né? A gente pergunta, você responde, não deixa para depois, está sempre no atendimento, está sempre pronto para atender, né? Então, eu sou meio suspeito de falar de você, porque você sabe que eu te sigo, te acompanho, né? E a gente se torna suspeito por falar a seu respeito. Tiago, nós sabemos que em 1990 a OMS considerou a aurículo, né? Seria tratamento pelos sistemas, né? Através dos pontos da orelha. E foi a partir daí que a coisa começou a engrenar e crescer bastante, porque não é que ela se desvinculou da MTC, ela é a MTC, só que ela pegou um campo bem abrangente de mercado, né? E eu queria que você Cortou o final. Cortou o final. Vixe. Francisco? Mas eu acho que eu sempre... Não, eu acho que... Tá ouvindo? Francisco? E aí, voltei. Beleza, voltou. Eu acho que eu sei o que ele quis falar. Então é o seguinte, em 1990, bom, a auriculoterapia ela tem duas escolas. Ela tem a escola chinesa, que ela é mais antiga. A data mais recente, se não me falha a memória, é 1800 e alguma coisa, na China. E tem a escola francesa, que é de 1964, 65. E, como você citou agora há pouco, em 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a reconheceu para dores e problemas funcionais, a auriculoterapia. E desde então, quando você tem uma técnica que ela é aceita pela OMS, que é o maior órgão de saúde do mundo, tem as suas contravenções por causa da pandemia, mas enfim. E ela começou a ter muito mais aceitação no mercado.
entendeu? Então, isso que... E aí, basicamente, nós temos duas escolas separadas, a chinesa e a francesa, e na minha opinião, a gente deveria ser... eu não sei como é que funciona na sua área, mas tem muita gente que briga para ver qual que é melhor. E na minha opinião, o melhor é você pegar o melhor de cada escola. Porque um cara estudou uma parte da orelha, de umas funções, o outro da outra parte, e as duas dão muito mais resultado quando você junta as coisas. Não sei se vocês trabalham com técnicas somadas que acabam, 1 mais 1 acaba dando 3, né? É um pouco melhor. Então a auriculoterapia ela é uma técnica que ela é muito legal, muito aceita, e desde, vixe, agora não vou lembrar o ano, mas até o Ministério da Saúde também reconheceu como PICS, projeto... Ai, esqueci, eu sou ruim de sigla. Projeto integrativo do Ministério da Saúde. Os pós de saúde podem aplicar a auriculoterapia. Eu não lembro agora o nome. Se alguém lembrar aí, me fala. Francisco. Tiago, primeiramente é um enorme prazer estar te recebendo aqui no Clube Universo Hipnose. Para mim é uma grata satisfação, uma honra, né, estar diante de você. E eu já atuo nessa área das terapias já há uns bons anos também, sou literalmente uma pessoa apaixonada. Então, uma das coisas que nós podíamos até deixar bem claro para todos que estão assistindo nossa live, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar, né? E ela se baseia na observação da natureza, né? Então, por aí, isso por si só já é algo muito mágico, né? E aí, eu até gostaria de passar uma informação para quer dizer, uma curiosidade para o professor, né? Que a minha filha tem 4 anos e meio, e quando nós fomos colocar o brinquinho nela, nós procuramos uma profissional da área de enfermagem que leve em consideração os pontos auriculares. E isso está crescendo bastante aqui na minha cidade, aqui na minha região, que é a região de Florianópolis. Então, para poderes ver o quanto as terapias têm estado cada vez mais presentes na nossa vida e a importância de nós termos realmente as terapias, as práticas naturais presentes na nossa vida, né? E eu até gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. A auriculoterapia, ela está ao alcance de todos? Tipo, tanto crianças podem receber como pessoas com uma idade mais avançada, professor? Desculpa, sim. Só um pouquinho. A Fernanda Nanda, ela comentou aqui que o nome é Prática Interativa Complementar. Isso. O nome do... Fernandinha. Isso, tá aqui. Desculpa, Isso. continue. Eu que agradeço a Fernanda. A Fernanda é minha aluna também. Bom, adorei essa introdução. E Francisco caiu. Daqui a pouco ele volta. Realmente, a medicina chinesa ela é uma técnica milenar. Ela é feita a partir da observação. Então, os chineses, eles se você pensar que ela tem 4.000 anos, mas ela, há 4.000 anos é a primeira vez que ela foi escrita. Então, até aprender a escrever, foi muita coisa falada, passado. Então, o chinês, ele observava muito. Então, por exemplo, a pessoa estava com um acesso de raiva. Aí ela fazia um cocô. E o cocô dela tinha um formato específico. Aí um chinesinho olhava e falava, quando tem raiva o cocô é assim. O xixi é assado. Ele tá com raiva, o rosto da pessoa fica mais avermelhado. Então, são pequenas observações que fazem toda a diferença, tá? Isso é falando da medicina chinesa. É fantástico, né? Se eu for falar disso, também não termina a aula, né? Sua pergunta. Em relação, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. E eu não deixei ninguém furar a orelha dela. Ela vai furar a hora que quiser. Minha família quase me matou também disso, que parecia que... Quando eu falei que não ia furar, parecia que falou, quando ela nasceu eu vou cortar o braço esquerdo dela. Minha mãe quase morreu. Eu falei, não, mas deixa. Até hoje me xingam por causa disso. Mas enfim, o dia que ela tiver uns 5 anos e quiser furar, ela fura. Não vai ser eu que vou fazer isso. E tá muito em voga também o lance de furar a orelha no local correto, que é o local... Agora tem até um plus, né? Não é só o local correto, é o local correto na qual vai ser possível ficar mais em harmonia com o segundo furo. Quem faz isso é a Raquel e a Ana da Body Pierce. Eles fazem piercing, um monte de gente famosa aí. Eu conversei com elas uma vez, vieram até minha clínica conversar. Eles fazem um pouquinho diferente, mas depois eu posso falar também, um pouco abaixo do ponto do olho. Também não tem segredo nenhum quanto a isso. Mas isso é muito bom, porque se é bem no ponto do olho, pode acarretar alguns problemas. Isso. E, respondendo a sua pergunta, a auriculoterapia não tem idade. Eu falo que a idade mínima é a idade que a criança não vai conseguir tirar a semente e comer. Então, mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos já pode fazer direto. E eu recomendo que as crianças
como a auriculoterapia você tem que ter uma coisa que estimula a orelha, então gera uma certa dor, é chato para criança. Nós temos duas alternativas que não precisam estimular, que é o stipper ou o magneto. Se você colocar um ímã, tem toda uma sequência, um ímã ou um magneto, você consegue fazer o estímulo sem precisar pressionar, sem que o paciente sinta dor. Então dá para fazer em criança, dá para fazer em adulto também, mas adulto é mais fácil você orientar ele a fazer a pressão. E para cima também não tem idade, tá? O problema é que quanto mais velho, de maneira geral, tende a fazer menos efeito. Tá? O mais jovem recupera mais rápido e o mais velho recupera um pouco menos ou mais devagar, justamente porque a auriculoterapia ela usa a sua própria energia do corpo. Quando você estimula um ponto, imagina o seguinte, imagina que é um teclado, que você manda uma função, o teclado do ponto F, sei lá, ponto do fígado. Você apertou a orelha, você mandou energia ou sangue ou qualquer coisa para o fígado. Mas você mobiliza energia, você não acrescenta. Por isso que o idoso tem uma reação menor. E não é idoso com a idade. A pessoa mais debilitada vai ter menos reação. Então não tem muita relação com a idade. Só falei idoso porque de maneira geral tende a ter menos como é que se diz? Menos vitalidade. Respondi aí? Pô, excelente, professor. Deixa eu fazer mais uma pergunta, por gentileza, para todos aqueles que estão assistindo nossa live e que talvez tenham pouco conhecimento, não conhecem nada de auriculoterapia, já deixasse bem claro aqui que trabalha essa questão dos fluxos de energia do corpo, né? O que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor Tiago, é o seguinte: cada ponto, que nesse caso é o meridiano, nós estamos trabalhando órgãos, questões emocionais e psicológicas também? Tipo assim, quando eu estou estimulando um ponto, esse ponto vai ter um reflexo em alguma questão de ordem emocional, algum reflexo de ordem sentimental e algum órgão e víscera também? Vamos lá. Alguns pontos sim, outros não. Então, quando você usa os pontos, você está tentando fazer uma relação entre a auriculoterapia e a medicina chinesa. A medicina chinesa a gente tem 12 meridianos, né, principais, e aí cada meridiano corresponde a mais ou menos a um órgão, não necessariamente tudo tem a ver. Então, por exemplo, o ponto do pulmão, pela medicina chinesa, tem relação com o pulmão, tem relação com problemas de pele e tem relação com a tristeza. Perfeito? E na auriculoterapia também. Já esse seria o órgão do elemento... Nossa, fugiu, do elemento metal. O intestino grosso, que é a víscera, que é o correspondente do elemento metal, é o intestino grosso, e ele tem função, na auriculoterapia, somente para o intestino grosso. Não tem muito mais função. Então, a auriculoterapia ela tem uma função legal no órgão e uma função mais fraca na víscera. E um outro adendo, nem tudo da medicina chinesa é aplicável ou funciona na prática na auriculoterapia. Tá? Então, por exemplo, o intestino delgado, pela medicina chinesa, ele é muito forte para acalmar o emocional. Já na auriculoterapia, eu nunca consegui ver tanta função quando você faz isso, entendeu? Então, nem tudo correlata, nem tudo bate, tá bom? Uma das primeiras vezes, né, que depois que eu fiz o curso, a gente fica meio temeroso em mexer, né? E foi muito engraçado que a primeira pessoa que eu recebi no consultório estava com a pressão muito alta, né? E aí é que veio aquela famosa frase, né? Vou no ápice, tenho que sangrar de qualquer maneira para poder justamente fazer com que a pressão se estabilize. E foi muito interessante que não demora muito tempo, né? E foi uma coisa que me impressionou isso, né? Outra coisa que eu gostaria que você nos falasse é sobre o ponto do ciático, a questão de cauterizá-lo com o isqueiro e aquecendo a bundinha da agulha, e que isso eu tenho usado muito dessa técnica e realmente me impressiona muito, viu? Impressiona por demais. É legal. A da pressão arterial é sensacional, né? O cara tá com a pressão, tem que estar com o pico de pressão alta, então não é o cara que tem a pressão alta normal. Então a minha pressão, vamos supor que eu seja hipertenso, minha pressão normal é 14/10. Beleza, sempre foi assim. Aí, nesse caso, não é legal fazer o ponto do ápice, somente quando a minha pressão está muito acima, é um pico, seria uma crise aguda, você faz uma sangria no ápice, você pode também acrescentar qualquer veia ou vaso mais forte no dorso da orelha, mais forte significa o mais evidente, e a pressão abaixa na hora, e quando a pressão, mesmo quando a pressão não abaixa, os sintomas diminuem na hora, é muito legal. E a sua segunda pergunta, qual foi que eu já esqueci? Desculpa. Foi a técnica, né, de cauterização ciático com a bunda da agulha no Beleza, lembrei. Lembrei porque eu lembrei também dos pontos emocionais. Eu vou falar do ciático, depois eu falo dos pontos emocionais.
O ciático é uma coisa que eu já tentei fazer de diversas outras formas, porque o ciático é uma dor que vai da lombar para a perna, é uma ciatalgia. Tentei fazer para cervicobraquialgia, também não funcionou, só funciona só para o ciático. Você pega uma agulha grande, normalmente a gente usa 0,25 por 40, 0,25 milímetros por 40 milímetros, 0,25 de espessura, por 40 milímetros de comprimento, transfixa ela na cruz inferior da antihélice, tá? Até ela ultrapassar, então ela entra e sai da orelha mesmo, mas ela não chega a furar de novo. E aí você queima a bundinha da agulha. O calor transmite pela agulha, faz uma cauterização indireta, porque antigamente o pessoal fazia uma cauterização mais direta. Isso aqui é um lápis, imagina que fosse uma coisa de metal, você esquenta a ponta e queima direto. Hoje não, hoje você faz uma agulha, faz uma coisa mais indireta. E ela é de tirar a dor com a mão. No meio da sessão o paciente começa a levantar a perna sem entender porquê. E quando você faz essa técnica, o paciente sabe, o paciente começa a sentir uma queimação na perna, um fiozinho queimando, alguma dor andando, é um sinal, é uma reação positiva. Isso é um sinal, provavelmente, que vai melhorar muito. E já tive gente que tinha, desculpa, chutei aqui, que tinha 2 anos, que estava 2 anos com dor no ciático, lógico que ela vem em forma cíclica, faz essa aurícula e a dor melhora e nunca mais volta. Eu lembro que eu tive uma paciente, uma aluna de curso, que ela tinha um namorado que era fisioterapeuta, osteopata, não desmerecendo a profissão, foi só um caso mais diferente. E o cara não conseguia curar o ciático dela. Aí eu falei, então vem aqui, né? A gente foi lá no meio da aula, fiz o ciático, ela ficou sem dor. Eu encontrei ela 2 anos depois, ela não tinha tido mais nenhum episódio de dor no ciático, 2 anos depois. Aí depois eu já não sei mais. Então foi bem legal, assim, ela é uma técnica maravilhosa, é a mais legal, assim, é a que mais dá um resultado absurdo que não tem uma explicação. Deixa eu voltar na outra pergunta que ele falou, eu esqueci de responder. Os seus pontos têm função emocional. Alguns sim, então o Pont-Nogier, que é a maior norma da escola ocidental, ele pensou em 30 pontos mestres, que seriam pontos que têm múltiplas funções, tá? Então alguns pontos são físico e emocional, e outros pontos são só físicos. Por exemplo, a região do ombro, ele tem muito mais função, ele tem só a função de dor no ombro, escápula, um pouco de cervical. Lombar também é mais lombar. Já o que eu falei do pulmão tem a ver com o pulmão e com a tristeza. O fígado tem a ver com problemas de fígado, de gosto amargo na boca, e também tem a ver com a parte emocional, que no caso do fígado seria a raiva. Tá? Então alguns pontos têm emocional e outros não. Outros pontos também são só emocionais. A área de neurastenia tem a ver só com estresse, nervosismo, raiva, reatividade, ira. Então seria só para isso, também não tem nada muito físico. Entendeu? Agora acho que eu respondi todas as perguntas. Professor, até a pergunta que eu ia fazer, praticamente já respondesse um pouco, mas eu vou aproveitar o ensejo, que é o seguinte, o que eu percebo que a auriculoterapia ela acaba casando muito bem com várias outras práticas terapêuticas. O senhor, como profissional da fisioterapia, acredito que haja um casamento entre a auriculoterapia e a própria fisioterapia, né? Eu fico imaginando assim, vamos supor, no meu caso, eu lido muito com dores, tensões relacionadas à coluna. Falasse do ciático, né? Então, teoricamente, a auriculoterapia ela pode ser uma das ferramentas a contribuir diretamente para o alívio dessas dores e tensões. Então a auriculoterapia, na sua fala, ela casa com uma série de outras terapias, no caso. Exato. A auriculoterapia, ela casa muito bem com diversas outras terapias, como você falou aí, justamente. Nossa, que pergunta ótima. Porque ela a primeira coisa, eu esqueci de falar, com prática, fora a técnica do ciático, você faz em 5 minutos. Então isso não afeta a sua sessão. Você vai fazer uma sessão de hipnose, vai tratar algum trauma, e você pode ao final, ou no começo, aí teria que ver qual que seria a melhor opção, você consegue tratar a auriculoterapia, o paciente consegue ir para casa mais calmo, ter uma qualidade de sono melhor. Às vezes ele vem com um trauma e está com uma dorzinha na coluna, você pode também tratar a dor na coluna, isso não afeta a sua técnica. Por isso que ela casa muito bem. Com a fisioterapia, ela casa muito bem, porque o fisioterapeuta tem todo um mecanismo fisiológico e físico, mas não tem nada emocional. Se o fisioterapeuta não for praticamente... A gente sempre tem que ter um pouco de psicologia, né? Mas se o fisioterapeuta for muito secão, o paciente às vezes não melhora, ele não consegue tirar do paciente aquela informação relevante para poder melhorar a dor, o que ele ganha. Você sabe disso melhor que eu, dá até vergonha de falar, mas o que o paciente ganha com a dor, às vezes ele ganha a atenção do filho, se é uma senhorinha, às vezes, não sei, tem muitas coisas que ele ganha com a dor e o fisioterapeuta não consegue tirar.
E aí, com o emocional mais tranquilo, ela consegue melhorar mais ainda. Na nutrição, é uma outra profissão também, é muito legal porque você consegue, o paciente ele é obrigado a voltar toda semana. Então a auriculoterapia, ela ajuda a você a controlar a sua ansiedade. Ela não faz você comer menos. Todo mundo, só deixar isso bem claro. Só que o paciente ele é obrigado a voltar toda semana, porque quando ele não volta, ele não faz aurículo e ele não pesa. E quem faz nutrição, quem vai na nutrição, que é o meu caso, tentando emagrecer a vida inteira, quando, a semana que você chutou o pau da barraca, você falta. Você fala, ah, não dá pra ir, você inventa uma desculpa tal. Aí só vai na semana que está certinho. Esse aumento da frequência tende a longo prazo a fazer com que o paciente emagreça mais também. Não faltar quando você chuta o pau da barraca. E tem um monte de profissão também. Tem um aluno que é o Pedrinho, acho que ele é de Cuiabá. Ele também ele trabalhava com hipnose, trabalha com hipnose. Ele fez aurículo, Thiago, melhorou bastante. Porque as pessoas, não sei se isso acontece com vocês, né? Até tenho medo de falar, mas porque tem gente que tem preconceito. Até porque acha que você vai sair andando por aí, coisas, tudo que eu sei que não é. Mas aí ele falava que eu faço aurículo e outras técnicas também. Aí a pessoa vinha, recebia uma aurícula, ele fazia hipnose, falava, meu, os dois juntos dá muito mais resultado, né? É sempre uma soma, né? Vocês sabem disso, a gente tem que estudar a vida inteira. Quanto mais curso tem, sempre vai ter uma ferramenta que vai funcionar mais para um e menos para outro. Concordam comigo com isso ou não? Eu concordo, viu? Deixa só te comentar uma coisa que eu aprendi, que é assim, lá no meu consultório, no caso onde eu atendo, lá na clínica, eu uso a técnica do agulhamento para ansiedade e ao mesmo tempo eu já faço hipnose junto. Entendeu? Por quê? Que legal. Porque as duas contribuem muito, né? A única coisa que eu acho chata é quando chega um cara que está com alargador na orelha, que isso aí atrapalha muito, né, a aurícula. E não dá para ser feito, né? Mas eu acho que dá para casar as duas técnicas, sim. A hipnose e a aurículo casam perfeitamente naquilo que você vai cuidar. Por exemplo, da dor, da ansiedade. Uma série de fatores é contribuinte, sim. Contribui muito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz aurículo antes ou depois ou durante? Você começa com aurículo na hipnose ou você faz no final? Não, eu uso os dois processos juntos. Na hora que eu agulhei o cara, eu já faço direto, porque enquanto uma está agindo, eu posso trabalhar com a outra assim, sossegado, sem problema algum, porque nós temos um período até de 15 minutos com a agulha na orelha, não há o que temer. Então, em 15 minutos dá para fazer sossegado, né? E é engraçado que você vê as respostas que as pessoas dão depois. Só para ilustrar, eu tinha um rapaz, que é um empresário que eu cuido, inclusive hoje eu tratei dele, que ele tinha uma ansiedade assim muito grande. Ele não conhecia aurículo, olha que interessante. E eu comecei a usar o aurículo nele e a parte da hipnose, hoje ele não tem, está 100% numa boa. É impressionante de ver como funciona. Que legal, parabéns, parabéns. Muito bom mesmo. Professor, deixa eu fazer mais uma pergunta, por gentileza. Para as pessoas que estão assistindo a nossa live, se fala muito na tradicional semente, né, de mostarda, mas se fala também, parece que agora, os cristais. Eu vi que no transcorrer dos anos foram surgindo outros elementos que têm contribuído diretamente para a auriculoterapia, né? O senhor poderia explicar qual a diferença? Tipo, o que faz um profissional utilizar um grão de mostarda, o outro um pequeno cristal, né? Enfim, o senhor poderia explicar um pouco para todos que estão assistindo a nossa live? Vamos lá, essa é uma pergunta que não tem fim, porque hoje mesmo a Fabiana, que é a Raquel, da Casa da Auriculoterapia, ela me mandou 2 materiais que eu não conhecia. Então, conforme está chegando, meu filho está com tosse. Conforme está chegando material novo, ela vai me mandando, porque eu não consigo ficar atualizado de todo o material que tem. Então hoje nós temos, vamos ver se eu lembro de tudo. Semente de mostarda, semente de couza, a couza é a brasileira, aquela alimento de passarinho, quem tem passarinho sabe. Vacária vegetales é o original, que é uma bolinha preta, que é da China. Vamos lá. Cristal radiônico, esfera de prata, de ouro, inox. Ai, me lembro se faltou algum? Acho que é isso. Não, são essas mesmo. Acho que é isso. Também... São essas? Beleza. Então tem tudo essa gama. Na minha opinião,
A única coisa que faz um pouco de diferença seria o cristal radiônico, porque teoricamente a pessoa que vendeu ele colocou uma energia nele através da radiestesia, tá? E aí você tem que seguir todo um ritual para colocar na plaquinha tudo certinho para conseguir manter essa energia fluindo, beleza? Eu tenho as duas coisas. Eu tenho alunos que falam que viram mais resultado e alunos que falam que não viram tanto resultado com a placa, acharam que foi o mesmo. O que eu sugiro para todo mundo? Compra uma dessas de cristal radiônico e você mesmo vê o que você acha. Não vá pelos outros. Compra você porque também não muda muito não a diferença de preço. E pela minha experiência eu não vi tanta diferença em relação ao cristal radiônico e a semente. Para mim tudo funciona mais ou menos a mesma coisa. O mais importante é como você vai localizar os pontos e como você vai combinar os pontos, porque você pode usar no máximo 7 pontos. Você tem que usar o seu raciocínio clínico para conseguir saber quais pontos fazem mais sentido para a dor daquele paciente naquele momento. Isso para mim é mais importante do que você escolher qual material você vai utilizar. Tá bom? Eu adorei muito essa sua fala, né? Porque eu estava até aqui pensando, já brincando um pouco, é que nem a questão de uma chuteira, né? Nós temos a chuteira preta, vermelha, amarela, rosa. O que vai fazer a rede balançar é o jogador. Então, essa sua fala, independentemente de nós termos um grão de mostarda ou de cristal, o que vai depender mesmo é do profissional, né? Fazer essa leitura, pegar os pontos exatos e trabalhar. Gostei, professor. Obrigado pela sua... Com certeza. Mas eu que agradeço. Mas tudo isso aí, assim, tem várias escolas que ensinam várias coisas, mas você tem que pegar aquilo direitinho para fazer funcionar, né? Não tem muito segredo. Acho que é isso. Eu gostei da metáfora da chuteira. Gostei. É uma coisa que perceba é assim, quando você vai usar o agulhamento, se você vai com aquela rabinho de porco, né, que a gente chama aquela, né? Rapaz, o pessoal se assusta com aquilo. Quando eles olham aqui, eles acham que aquilo... E, de fato, dói um pouco, né? Se você ficar apertando muito, ela vai doer. Mas também, eu gostaria que você falasse o tempo de duração que essas sementes podem ficar na orelha das pessoas, né? Porque tem pessoas que faltam a consulta e continuam com elas. E é uma coisa que não é adequado, né? Então, fale um pouquinho sobre esse tempo. Vamos lá. O tempo ideal é 7 dias, tá? O tempo mínimo, quem fala isso é o Marcos Lisboa. O único autor que eu me lembro agora aqui na cabeça que falou sobre tempo mínimo foi o Marcos Lisboa. Até tem um gráfico no livro dele que ele mostra que no terceiro dia tem muito efeito, depois o efeito começa a cair do quarto em diante. Na minha opinião, são 7 dias, até porque é uma semana. A pessoa vem toda sexta-feira, toda quarta-feira. Quando você deixa mais de uma semana, principalmente se for agulhinha rabo de porco, eu já fiz os testes em mim, eu deixava aqui no ponto do olho uns 3 semanas, um mês, formava uma espinha na agulha. Aí você tirava como se fosse uma coisa assim, saia um líquidozinho branco, aí se eu tirasse, ou ele saía na hora, ou na semana seguinte formava como se fosse uma espinha. Eu faço teste comigo, então não tem problema. Então eu acho interessante você não deixar mais do que uma semana. A orientação que tem que dar para o paciente é que ele retire as sementes caso ele não possa retornar. Após marcou toda sexta-feira, naquela sexta ele teve que faltar, retirar as sementes em casa que não tem problema nenhum. Se ele retirar, vamos supor desse lado aqui, se eu ficar assim e for retirando, se cair vai cair no chão, não tem muita dificuldade quanto a isso não, é bem tranquilo. É bem seguro, inclusive. Certo. Olha só, eu queria só um segundo. Eu queria só dizer que apesar a gente chamar Clube Universo da Hipnose, a gente chamou de hipnose porque a hipnose foi o que nos juntou, o que nos uniu, né? Mas, na verdade, a gente tem aqui uma gama de profissionais das mais variadas áreas. Então, por exemplo, o Francisco, além de auriculoterapeuta, também é massoterapeuta, também mexe com hipnose, o Alessandro também. Tem a Kelly também, que infelizmente ela nem o Honório puderam participar hoje, mas também são duas pessoas que estão sempre com a gente aqui nas lives do clube. E a gente não está preso somente à hipnose. Na verdade, a gente tem toda essa ideia das práticas integrativas, das terapias integrativas, de juntar tudo o que está valendo, o que for bom para a pessoa está valendo. Essa é a ideia, né? Que legal, que legal. Essa é a ideia que eu mais concordo. A gente tem que ter muitas ferramentas e é como se fosse construir, sei lá, uma casa, uma mesa. Se tiver só um serrote, é difícil. Se tiver um serrote, um martelo e prego, é mais fácil. Se tiver serrote, martelo, prego e parafuso, é mais fácil ainda. Eu não manjo muito de marcenaria, mas enfim. Quanto mais ferramentas você tiver, mais recursos... Nenhum paciente serve, nenhum paciente é igual.
Então cada um vai aceitar melhor um recurso. E quanto mais recurso você tiver, maior vai ser sua eficácia no tratamento. Isso é muito legal, tem que ser bem aberto, bem eclético, sempre tem coisa nova, sempre tem novidade no mercado. A gente não ficar em cima das novidades, a gente vai ficar perdidinho, vai ficar para trás. Eu tento ficar o mais atual possível e, enfim, você vê, vai chegar material para mim novo amanhã. Opa! Coisa que eu nunca vi. Uma coisa que eu tenho usado muito, que inclusive eu acho que você já viu, que é a caneta elétrica, né? Que lançaram da China. E eu uso ela na agulha, viu? Dependendo do caso, eu consigo dar um choquinho na agulha. Antigamente tinha aqueles marcadores de jacaré que você tinha que pôr na agulha e ficar ali medindo a intensidade. Mas aquilo lá é legal. Dependendo do caso, ele tem uma praticidade muito grande. Algumas orelhas são bem complicadas da gente localizar o ponto devido ao desenho da orelha da pessoa, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses detalhes, que eles são importantes. Que a gente tem que agulhar ou tem que colocar semente, sem dúvida tem. Mas tem alguma coisa difícil de achar, às vezes, na orelha do sujeito, né? Sim. Tem coisas difíceis de achar e tem coisas difíceis de você colocar o ponto também. Tem orelha que tem um formato tão fechadinho, até vai trazer uma orelha minha. Ela é tão fechadinha que você não consegue nem localizar, nem fazer a palpação, e quando você consegue fazer a palpação, você não consegue nem colocar o ponto, não consegue localizar. Seu comentário anterior em relação à parte elétrica também é legal. Esse é o mais legal, porque você dá um hiperestímulo na agulha. Você deve colocar aquela agulhinha pequenininha, deixa 15 minutos, e aí você dá um hiperestímulo. Isso é bem mais legal. Uma coisa que é um pouco mais difícil é aquele apalpador elétrico para localizar os pontos. Eu sugiro que use o apalpador, que eu acho ele mais eficaz. Exceto, se você tiver bala na agulha, você compra um da França que custa 1.300 euros. Alguém faz a conta aí que tá, sei lá quantos mil reais. Ou um apalpador de 25 reais vai fazer o mesmo efeito, na minha opinião faz efeito melhor. Então não vejo motivo para comprar uma coisa desse preço. Em relação ao formato da orelha, é só você pensar no seguinte, ela tem como se fosse uma letra Y, que é a anti-hélice, depois ela sobe, o vértice do Y sobe para cima, que é a cruz superior, e o outro vai para baixo. Aquela é a parte côncava da orelha. Fora isso aí, todo o resto é uma coisa convexa. E a orelha é como se fosse, deixa eu ficar na câmera aqui, várias ondas, é uma concavidade, uma convexidade e uma concavidade. Quando você tem essa noção de concavidade e convexidade da orelha, fica muito mais fácil localizar cada região. E daí, mesmo localizando a região, você também tem que fazer a palpação para saber exatamente onde é o ponto. Isso eu falo em todos os cursos. A palpação ela é fundamental para você localizar. Por mais que você tenha muita experiência, nunca menospreze a palpação. Teve um caso muito legal, foi a menina chamava Raquel, não lembro o nome da outra, que veio fazer o curso comigo. Ela falou, eu quero fazer o curso com vocês, antes de fazer o curso. Olha, a minha filha fez aurículo há anos atrás e não melhorou nada. Daí ela trabalhava na PUC, trabalha na PUC como supervisor de estágio. Aí chegou uma aluna, que foi uma aluna sua, deixa eu fazer aurículo em você que está muito ruim. Ela falou, mas isso não funciona. Aí ela deitou ela na cama, fez a auriculoterapia, e melhorou. Aí no telefone comigo ela falou, então, por que eu não melhorei com tal pessoa e melhorei com essa sua aluna? E aquele cara era um fisioterapeuta muito renomado. Eu falei, ela fez palpação? Fez. E o outro? Não, o outro não. Eu falei, bom, tá explicado. Pessoa, se você não faz palpação, é como você dá um chute. Você pode acertar, mas também pode não acertar. Então e a auriculoterapia também às vezes você erra e também funciona. Esse é o problema disso. Você dá um chute e você acerta também às vezes, mas se não fizer a palpação, para mim não vai ter efeito. Tá? Se o cara chegou e não palpou, para mim é difícil. E a orelha é isso, com o tempo você acaba pegando, se acostumando, mas sempre vai ter umas orelhas complicadíssimas, né, São Francisco? Demais. E uma coisa que você fala sobre palpar a orelha, às vezes você vai no ponto e não dói, mas às vezes ali do lado dói. E ali é que você tem que agulhar, né? O pessoal esquece desse detalhe, não é no ponto. Às vezes você está, por exemplo, no ponto do coração, tá ali, não dói, mas do ladinho ali já dói. É ali que é o ponto que você tem que atingir, né? Para que você consiga resolver. Agora tem um ponto que eu considero muito importantíssimo, né, na aurícula, é o Shenmen. Gostaria que você falasse sobre ele. Shenmen significa palácio da mente, residência da mente, significa morada da mente, onde a mente fica abrigada no nosso corpo, né?
E esse ponto é, na minha opinião, o mais importante da auriculoterapia, mas é difícil dar um mais importante, mas se eu fosse dar uma nota, seria, se fosse escolher um só, eu escolheria ele, vai. Vamos supor assim, já tem que escolher um ponto só, eu escolheria ele. Porque ele é um ponto calmante. Eu gosto de falar que ele é um ponto que ele acalma tudo. Então ele acalma a dor, na verdade ele é um ponto analgésico, ele é um ponto que ele acalma o emocional, ele acalma a mente, também poderia ser chamado de ansiolítico. Ele é um ponto que ele diminui também, tende mais a diminuir a pressão arterial, ele é um ponto que ele diminui a inflamação, diminui o inchaço, diminui um pouquinho a infecção, mas é meio que por consequência. E ele é um ponto que, além de fazer essa função dele, ele também potencializa os outros pontos que você está utilizando. Por exemplo, você está usando o ponto Shenmei e o ponto da região lombar, está com dor na região lombar. Ao estimular o ponto Shenmei, você potencializa o efeito daquele ponto que você colocou na lombar. Colocou lombar, nariz para sinusite e olho para emocional. Ao colocar o Shenmei, você aumenta o efeito da lombar, aumenta o efeito do nariz e aumenta o efeito do olho. Então, você é um potencializador da auriculoterapia. Por isso que esse é o ponto, é um que eu mais gosto, assim. Mas não necessariamente precisa colocar ele em todo mundo. Eu prefiro que coloque, mas não existe uma regra. Até uma outra crença que muita gente fala, daquele triângulo cibernético, que é o que o Marcelo Pereira de Souza escreveu em 1900 e bolinha, que era o Shenmei, o Rin e o simpático, que eram os 3 pontos para abrir qualquer tratamento e tem que sempre utilizar ele. Na minha opinião, não precisa utilizar ele sempre. Existem alguns casos que o Rin não é muito necessário, outros casos que o simpático não é muito necessário, e aí não precisa colocar, entendeu? Então eu desfiz essa crença, além de ter a minha opinião, eu não achei isso na minha literatura que eu tenho, em nenhum outro livro tem. O Marcos não tem, do Francisco não tem, como é que chama? O Terry Olson não tem, aí em literatura inglesa e alemã não vai ter mesmo. Então, acho que ele escreveu, era uma coisa legal, mas não é... O pessoal anda meio endeusando essa técnica aí. Acho que a gente podia, inclusive, desmistificar isso. Se você acha que isso funciona, tente tratar uma pessoa com aurículo sem esses 3 pontos, que o resultado vai ser o mesmo. E é engraçado que, por mais que a gente diga não, a gente usa ele. É engraçado. O tempo todo eu estou usando o Shenmei, eu não posso parar de usar. Né? É que nem o olho para tranquilizar e assim sucessivamente. É apaixonante. Se você entra, né, nessa questão, e eu incentivo né, a entrar nessa questão dele fazer o curso, né, porque realmente você aprende muito quando você está com o paciente ali na maca e você está fazendo aquilo, você vai aprender. Primeiro você vai massagear todo o pavilhão auricular, depois vai fazer a palpação e por último vem aquilo que você mais deseja, ou a semente ou o agulhamento. Eu prefiro mais o agulhamento e mesmo assim depois eu ainda faço sair com a semente. Mas uma coisa que eu acho engraçado, Nishida, sabe o que é? É criança na faixa de 9 a 10 anos, eles não querem a semente, eles preferem a agulha. Eles olham a agulha e falam, não, põe em mim aqui que eu prefiro a agulha. E isso é que é interessante, né? Enquanto o adulto foge, eles querem a agulha. Como é que pode? Né? Isso eu não sabia, não. Essa informação é nova na minha vida. A molecada... No meu caso... De 9 a 10 anos, prefere agulha? Os meninos, eles chegam lá, então você mexe para eles assim, ó. Quando eles olham o aplicador da agulha, eles perguntam o que é aquilo. E eu aplico sempre na minha mão, né? Um pouquinho para não dar medo. Pá, coloca, aqui é a agulha. Aí eles falam assim, pode pôr em mim aí. Só que eles fecham os olhos e ficam esperando, né? A que mais incomoda um pouquinho é sempre o coração, porque é uma área um pouquinho mais dura, né? Então você tem que dar. Mas a maioria das crianças que às vezes eu trato lá, eles querem agulha. Olha que interessante. Que legal, que legal. Essa é novidade para mim, viu? Que legal. Acontece lá, na região onde eu estou, no Tatuapé, é muito assim. Né? Então, que legal. Eu fico feliz por isso. Há pessoas que vão lá e pedem hoje, né, para fazer aurículo. Antigamente tinha aquele receio, mas o SUS hoje, como também está fazendo direto e demora muito para aplicar, porque é demorado, né? Então o pessoal acaba vindo para o particular. E é muito interessante. Sim. Mas é demorado porque é demorado porque tem pouco profissional? É demorado porque é o processo burocrático do governo mesmo que é mais difícil? Posso falar? Pode. Eu recebi as apostilas do SUS
que quem dá é a Federal de Santa Catarina. Eles mandam você ler 4 livros de 80 páginas cada um, e depois eles dão uma vivência de uma aula. Só podia ser, Daí eles não ensinam... Oi? só podia ser lá em Santa Oi? Catarina. É Federal de Santa Catarina, não sei. E depois você faz um dia de vivência. Mas aí eu tenho alunos que fizeram esse método que o SUS dá e depois fizeram o meu curso. Falaram que o meu curso ele é muito mais dinâmico, porque ele vai direto ao ponto. Imagina você ler 320 páginas de uma coisa que você não gosta, às vezes você é enfermeiro, trabalha no SUS o dia inteiro, chega em casa tem que ler um livro, e aí dá muita teoria que eu sei e eu não passo no meu curso toda a teoria assim, no sentido que não seja extremamente prático pro paciente. Então a pessoa fica muito na teoria e não vai tanto para a prática. Aí isso gera insegurança. Agora, por que as pessoas não demoram para aplicar? Deve ter relação com a parte burocrática mesmo. Porque se você tiver experiência, dá para trabalhar em 5 minutos, sim. Rapidinho você faz uma hora com 5 minutos, bem feita. Tá? Se tiver mais tempo, você vai fazer um atendimento particular, você vai atender 1 hora. O Francisco faz justamente o que eu ensino no meu curso, que é como cobrar caro a auriculoterapia. É atender o cliente como um todo, deitar ele na maca, deixar ele a agulhinha 15 minutos. Isso é muito mais legal. Agora, se você vai fazer uma técnica que o cara não fica deitado, por exemplo, na fisioterapia, o cara tem que fazer exercício, você pode fazer a aurícula de 5 minutos e os outros 55 você usa fazendo a fisioterapia. Entendeu? Então são 2 recursos diferentes. Mas deitar 15 minutinhos ele é mais eficiente do que só colocar a semente. Tá? Professor, fazer uma outra pergunta, por gentileza. Adentrando realmente o campo da MTC, da medicina tradicional chinesa, o senhor tem percebido que cada vez mais essa linguagem da medicina oriental, nesse caso a MTC, tem estado cada vez mais presente na vida das pessoas, ao mesmo tempo tendo essa contrapartida, as pessoas cada vez mais procurando as terapias alternativas, e dentre elas a MTC. O senhor tem percebido esse movimento? Tenho sim, cara. Quando eu me formei em 2001, o pessoal perguntava se era religião, acupuntura, se era ocultismo, que na verdade era religião. Opa! Se era placebo, se era legalizado, se eu não ia furar o rim, se a pessoa não ia morrer. Então eu passei por essa fase assim meio tenebrosa. Hoje em dia todo mundo já conhece, já aceita, porque sempre todo mundo tem alguém que já fez e melhorou. Então a MTC ela está muito popular justamente pela sua eficácia, tá? O cara que faz uma acupuntura bem feita, não sabe se é MTC. A MTC a medicina tradicional chinesa, significa tudo. Tudo que a gente usa é uma filosofia, a gente usa vários recursos. Você pode usar a agulha, que seria a acupuntura, a agulha, moxa, etc. Você pode usar a fitoterapia, que é para você usar fitoterapia, que também envolve minerais, etc. Você pode utilizar exercício, que é o Lian Kun e o Qi Kun, que são exercícios terapêuticos para isso. Você pode utilizar a massagem, a mais famosa é o Anma e o Tuina, são massagens chinesas. Você pode usar vários recursos que utilizam essa filosofia como base. E todos eles são muito eficientes. Tá? Aí quando a pessoa se sujeita a fazer aquilo com um bom profissional, ela vai ter muito resultado. E aí com isso ela consegue falar para alguém. Então, se eu tô com uma dor, eu falo com o meu vizinho aqui, ele fala, eu fiz acupuntura e melhorou. Pô, o cara já sabe que não é ocultismo, que não é religião, e já vai mais aberto, entendeu? Então eu acho que a nossa vitória vem justamente dessa insistência, e quanto mais gente fizer, melhor. Eu acho que quanto mais popular a gente fizer a técnica, mais gente vai ficar sabendo e mais vão acreditando. Só tem que formar um profissional bom. Só tem que ter gente competente, que gosta de trabalhar, que gosta da área. Se não gostar, nem vem. Deve ser com vocês também assim, né? Claro. Qualquer O que área. falam da hipnose? A hipnose também tem uma série de medos e preconceitos, né? As pessoas acham que vai fazer controle mental, que vai descobrir a senha do banco deles, que vai contar os segredos, que vai controlar, que a pessoa vai dormir, e aí você fica lá, tipo, à mercê do hipnoterapeuta. Entendi. Tem uma série de preconceitos. Hipnose de preto. O cara acha que você é bruxo. Entendi. Olha. Estava comentando sobre a questão do preconceito, né? Assim,
do medo. Mas uma vez eu fui agulhar uma senhora e falei para ela que eu ia agulhar o coração dela. Ela achou que poderia ocorrer um infarto com ela. Eu falei, não acontece nada. Não, no meu coração você não agulha. Eu falei, não, mas é na orelha, né? Então ela não deixou, rapaz, não quis, ficou com medo, realmente ficou com medo. E eu não fui até o fim, né, para também não causar aquele pânico nela. Mas eu achei engraçada essa atitude dela. E por mais que a gente explicar, dependendo de quem é, você não consegue. Não adianta, é uma crença. É uma crença. Exato. É Interessante isso, né? Na verdade, o jeito que você falou, como você está habituado, você falou, vou ponturar o coração. Agulhar Aí seu para você é coração. tão normal, o certo seria, vou ponturar o ponto da orelha reflexo ao ponto do reflexo ao coração. Ela ia ficar deixar, mas ninguém fala isso nunca, imagina. Não tem nem Não dá. Que legal. Professor, para aqueles que estão assistindo a nossa live, indicaria para as pessoas que tiverem curiosidade alguma literatura, algum livro, teoricamente, com uma linguagem um pouco mais tranquila, para as pessoas poderem adentrar e conhecer um pouco mais o universo da auriculoterapia? Isso, vou dar um livro bom e um livro excelente. O livro bom é o do Eu Von Lee, EU Von Lee, acho que chama Auriculoacupuntura. É um livro pequenininho, facinho de encontrar, barato, em português, bem claro. O Eu Von Lee foi um chinês que veio para o Brasil. Se eu não me engano, foi ele essa história, mas pode ser que seja outro chinês. Ele veio e ensinou acupuntura para os médicos, e os médicos, no ano seguinte, 96, se não me engano, também o ano, reconheceram a medicina reconheceu a acupuntura como técnica da medicina, e ele não pôde mais aplicar a acupuntura. É mais ou menos assim que é essa história. E esse é um livro bom. Mas o melhor livro que tem, na minha opinião, é um livro em inglês, chama Auriculotherapy Manual, auriculoterapia, o Manual da Auriculoterapia, se fosse tradução, do Terry Oleson, Oleson. Esse livro é um divisor de águas na minha vida. Ele clareou muitas dúvidas que eu tinha. É muito bom. Esse livro é sensacional. 90% do meu curso é baseado nele. Quando eu comprei um livro em alemão, comprei um livro em chinês que era traduzido para inglês, mas esse aí foi fantástico. Esse é um cara que mora em Seattle, se não me engano. E até é bom demais o livro dele. Nossa senhora, pode comprar ele. Ele custa caro, vai custar mais de R$1.000, com esse dólar alto pra caramba. Sim. Mas ele é ótimo demais. E é em inglês, né? O Honório está aqui perguntando: através da auriculoterapia, além de sintomas físicos, poderia trazer exemplos de problemas emocionais? Assim, tratamento de problemas emocionais. Sim. Posso dar o exemplo da cicatriz psíquica. Tem um ponto que chama cicatriz psíquica, que você coloca bem aqui na pontinha do lóbulo, na pontinha do lóbulo da orelha, uma agulha, como se fosse uma dedo, de baixo para cima. Ela vem bem próximo de onde começa a cartilagem, tá? Como se fosse, parece um piercing, não sei se é piercing isso, né? Mas vai de baixo para cima. Esse ponto, Honório, ele é um ponto que ele elimina traumas, ele leva os seus traumas do inconsciente para o consciente. Na verdade, o Paul Nogier, que estudou isso, ele se baseou bastante em Freud e em um neurologista que eu esqueci o nome também para variar, e esses caras estudaram bastante a auriculoterapia. Então ele falava que esse ponto levava o seu trauma do inconsciente para o consciente. No livro fala o seguinte: e cabe ao paciente digeri-lo, porque ele não tinha recurso, nem eu tenho, né? Quando eu fazia isso na aula, eu falava, gente, pela minha experiência é o seguinte: o paciente começou a chorar muito, a gente tem que conversar com ele, segurar na mão e falar tudo vai estar bem, porque eu sou fisioterapeuta, eu não tenho recurso psicológico para lidar. Já vocês têm muito mais armas, falta uma ferramenta, né? Vocês têm muito mais ferramentas para lidar com o paciente que começa a ter uma crise de choro, tá? Aí tem vários casos legais que a pessoa lembrou. Teve um caso legal. Qual que eu posso contar? Dessa menina. Eu não posso falar nome. Então a menina veio fazer o curso, ela era super despojada, super alegre, super feliz. E daí, contou, então eu queria ter filho, não consigo, tive um aborto ali, tive um aborto aqui, estamos tentando ainda, não sei o que, enfim, conversando numa boa. Foi eu colocar esse ponto, ela começou, imagina a pessoa mais alegre que você conhece, mais sorridente, pra frente, começou a chorar de soluçar. Eu fiquei assustado, não tinha recurso, não tenho até hoje muitos assim, né? Aí tirei a agulha na hora.
Depois ela mandou um e-mail, tipo, não tinha nem WhatsApp ainda. Ó, Thiago, você fez errado em retirar porque eu estava me sentindo muito bem, era um choro libertador, devia ter deixado, eu estava relembrando todo o passo a passo de quando eu perdi quando eu tive o aborto, tarará, tarará. Aí conversamos bastante, mas enfim, esse foi um caso bem legal de uma pessoa que lembrou. Teve um outro caso de uma menina que ela jogava futebol no Brasil, não posso falar nomes, foi para os Estados Unidos. E daí, é aquele esquema, né? Vai 10 minutos para os Estados Unidos e volta 9, uma só fica. Ou duas ficam. E daí um dia ela foi eleita que ela ficaria lá, ela foi contratada pelo clube. Daí uma amiga dela, que teoricamente acredita que ela roubou a vaga da outra, começou a bater nela. Beleza. E aí nesse dia que aconteceu, ela falou Thiago, eu coloquei a agulha, a gente vai aprendendo, né? Eu coloquei a agulha, ela falou, nossa, tô lembrando desse caso. Eu falei, então deita lá, no tabladinho, era na clínica, deita no tabladinho e ela tava com a namorada. Se a namorada segura na sua mão, vocês ficam aí. Qualquer coisa você me chama. Era na sala do lado. Aí depois que ela passou, chorou, voltou, etc., não aconteceu nada. Aí ela falou, Thiago, eu fui lembrando da cena. Eu lembrei que eu estava no canto da parede, eu comecei a lembrar da parede, da cor, dos móveis, dela me batendo, como que ela foi me batendo. E eu vi isso de uma maneira mais light hoje. Hoje, assim, no dia que ela estava recebendo tratamento. Então, para ela foi muito bom esse tratamento, essa técnica. Foi muito legal. Então, essa é uma das técnicas que mais trabalha a parte emocional. O mais comum é o que o Francisco falou aí, né? Melhora a ansiedade, faz a pessoa dormir a noite inteira. Quem tem bruxismo diminui bastante também. Então, a parte emocional é bem legal. Se você me falar que ajuda a diminuir o ronco, a minha esposa vai gostar. Alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Alguns casos. Vou pensar bastante. Pulmão, boca é legal. Pulmão e boca é legal, sim. Oi? Dormir em quarto separado também resolve, diminui bastante o ronco, né? Dormindo em quarto separado. Né? Mas é muita modernidade pro meu casamento. Eu não estou preparado para isso ainda, não. Agora, Thiago, falasse uma coisa que eu achei muito interessante, que vai lá de encontro no começo da nossa live sobre o casamento e algumas terapias, falasse desse ponto, bem abaixo aqui do lóbulo, né? Que vai do inconsciente para o consciente. Então, aqui já fica uma coisa totalmente nítida e clara para nós, que neste caso já adentra o campo, talvez, como ferramenta, a própria programação neurolinguística, né? Então, pode ver. Então, a auriculoterapia como pontapé inicial, contribuindo diretamente, né, fazendo com que isso possa desabrochar do inconsciente para o consciente, e aí vai do terapeuta, é claro, utilizando outras ferramentas que eu trago como exemplo a PNL, né, na continuidade desse tratamento, desse atendimento. Muito feliz da sua colocação, realmente, muito bacana. Então, a hipnose, ela trabalha com as pessoas num estado de consciência que eles chamam de teta. É um estado mental similar à meditação, quando a pessoa está lá meditando, não é sono, mas também não é completamente acordada, ela fica ali no quase sono. E a auriculoterapia, por exemplo, teria alguma maneira de tentar induzir esse tipo de estado? Você tem alguma... Tem pesquisas que falam que mudam a atividade cerebral. Agora, eu não sei se consegue diminuir... São as ondas, né? Alfa, beta, gama, teta, não lembro agora qual é a frequência. Eu sei que quando a pessoa faz aurículo, se você usar os pontos calmantes, ela vai sentir mais sono e vai ficar mais relaxada. Agora, eu não sei se ela chega nessa onda teta. Acho que o Francisco sabe mais que eu, porque ele tem os dois recursos aí. É assim, ó, na realidade, quando você usa a população calmante, ela baixa totalmente aquela ansiedade. E aí sim você consegue alcançar sim, viu? Consegue pois sim. Porque consegue. Pode ser uma indução rápida esse negócio, né? Não. Quer ver um exemplo? Ó, se você na aurícula usa música, né, baixinha, para acalmar, para tranquilizar, você consegue alcançar aquilo que você deseja, viu? E é impressionante como funciona bem. São técnicas, por exemplo, a aurícula vinculada à hipnose, a meditação guiada, a própria barra de Axis, cara, é muito interessante o processo, muito interessante. É que às vezes o terapeuta, quando ele vai aprender o negócio, ele só quer usar aquele método,
né? A visão dele, aquilo ali, não sai daquilo. Mas é o contrário, você tem que ampliar a visão, né? Tem que ampliar a visão. E é o que o Thiago falou, não adianta fazer o curso e parar, não. Meu. Você tem que estar toda hora atrás, estudando, aprendendo, coisas novas que vão surgindo, cada dia mais, tudo mais. O Thiago, que está aí, ele liderou um movimento de uma mãozinha, sabe qual é a mãozinha que eu estou falando, né, Thiago? Né? Eu tenho ela lá no meu consultório e está escrito assim, ele veio com essa que é assim, massagem não é sacanagem, porque nós sofremos muito, né, uma época, não sei se você lembra, Thiago, que era terrível. Sim. Era terrível. Né? Hoje deu uma diminuída bem grande, porque a mãozinha está bem lá na entrada, o cara quando olha aquilo já para. Né? E outra coisa... Não, Essa fera que está aí, chamada Thiago Lixida, me fez quebrar a cabeça há uns 4 anos atrás. Ele vai entender o que é. Eu via pessoal mexendo na orelha, mas não tinha nenhum protetor no cabelo nem nada. E eu criei aquele disco, você lembra? Branco, e como protetor. Então foi feito, hoje aqui a gente usa bastante, que é o protetor auricular. Protege a orelha, não deixa o cabelo nem nada atacar. Então, esse cara aí é 10. Eu não posso falar dele, porque já sabe. Você é suspeito. Dia 12, 13, 14, eu vou estar em Vinhedo. Eu vou dar um pulo aí para te dar um abraço. Me avisa antes que eu recebo sim. Só não consigo ser de bate-pronto. Tá bom. Mas eu tô tranquilo, sim. Quanto horário, vamos conversar, assim, é gostoso. Alessandro, tem mais alguma pergunta aí para essa fera? Senão a gente vai ficar aqui já falando só. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou realmente até ter que me ausentar por causa da minha filha, que está acordada ainda. Mas eu queria fazer, eu ia fazer um pequeno comentário aqui com vocês. Eu acho que o Anderson, ele entregou o caminho das pedras para todos aqueles profissionais que querem, assim, com todo respeito e sinceridade, ficar rico. Quer ficar rico com as terapias? Cria um protocolo, utilizando a auriculoterapia também, voltado para o ROM. Amigo, o consultório está lotado. A agenda lotada. Ó, não vai, quem vai marcar isso, amigo, quem vai marcar um consultório em Miami, tá? Quem vai marcar são as esposas. O marido nem fica sabendo. Vai que é o seu dia. Isso. O Thiago, Anderson e Francisco, mas voltado aqui especialmente ao Thiago, eu realmente vou ter que me ausentar agora, fica até o convite caso o Honório queira entrar, mas foi uma honra ter te conhecido, foi uma honra ter participado dessa live, aprendi bastante, acredito que todos aqui aprenderam, contribuísse diretamente, tanto para as terapias, como para a auriculoterapia, mas principalmente para todos que estão assistindo nossas lives, com todas as informações dessa tua aula que tu acabaste nos dando na noite de hoje. Nós fomos brindados, na verdade. Então fica aqui o meu profundo agradecimento como pessoa, né? Mas também respondendo talvez também pelo Clube Universo Hipnose. Eu que agradeço, gratidão a todos vocês aí. Pode cuidar da sua filha, que ela é mais importante que a gente aqui. Imagina. Então, obrigado, tudo de bom, sucesso. Anderson, um abraço. Francisco, todo mundo, receba aqui o meu profundo abraço. Abraço, tchau. Também. E convidamos o Honório aí, se ele quiser entrar. Quando ele sair, eu vou chamar aqui. Se o Honório tiver disponibilidade, ele aceita. Eu vou fazer uma proposta aqui, que é o seguinte, eu acho e aconselho a todos que trabalham com terapia, levar os olhos para dentro da auriculoterapia, né? E usar esse método dos tratamentos, que é uma coisa muito importante. Quando a gente entrar no seu consultório, saia não só com aquela sensação, olha, o cara isso, o cara só cuidou daquilo ou daquilo, mas faz um pote completo, né? E faz aí. Então, eu te aconselho, sou sincero em falar, faça o curso do Thiago Lixida, de auriculoterapia, que o cara é fera. Fora isso, ele tem outros também, né? E se você for aprender lá, vocês não vão saber qual é a orelha mais conhecida em termos de auriculoterapia, que é a orelha do Thiago, né, Thiago? Aquela foto não é minha, não. Do mapa não é minha, não. Eu comprei aquela orelha pela internet. Parece... Na época, aquela orelha tem só 2 cabelinhos brancos. Hoje tem só cabelo branco. Ai, que pena. Mas aquela é parecida comigo, sim. Mas não é a minha, não, infelizmente. Não tá tão famosa a minha orelha, não. Aquele mapa lá já vendeu quase 8.000 mapas, é bastante mapa já. Já. É bem legal. Uma orelha perfeita, né, cara? Bem
poxa, dá para trabalhar nela sossegada aqui. Eu tenho uma que é igual, que é a mesma orelha, mas sem a pontuação. Então, toda vez eu fico pontuando para nunca estar esquecendo e sempre revivendo, né? Agora, uma Exato. coisa que você falasse assim, muita gente vai procurando sempre a gente atrás de parar de fumar, né? Que é uma coisa que, né? E a gente sabe que é um pouco complicado isso, porque a aurícula ajuda muito. Mas assim, eu percebo que as pessoas também não querem participar muito na questão do parar, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vamos lá. né? Gosto É, muito. então é o seguinte, a aurícula para parar de fumar, ela, a primeira coisa que tem que pensar é que não é um milagre, tá? As pessoas que fumar é um vício muito forte. Quem fuma fala que é maravilhoso, que tem muitos benefícios. Se não fosse bom, ninguém fumaria, né? Ninguém tem vício em comer folha de alface, mas em fumar todo mundo tem. Então, ela é um vício muito forte. A auriculoterapia, ela vai ajudar diminuindo a ansiedade, diminuindo a vontade, controlando também um pouco o emocional de maneira geral como um todo. Você consegue trabalhar o ponto da boca, ele também trabalha vícios relacionados à boca, que basicamente é cigarro, bebida e comida, mas ela não é essencial. E daí eu sempre falo para fazer a auriculoterapia e algum apoio psicológico. Então, nesse caso, a aurícula com uma hipnose ou qualquer programação neurolinguística, ela vai ser muito mais eficiente. É a mesma coisa de sempre. Quanto mais recurso você tiver com o seu paciente, melhor. Tem um cara em São Paulo, fazia muito tempo que ele fazia. Ele fazia um nó, ele dava um ponto cirúrgico, na verdade, não é um nó, né? Na região entre o ponto zero e no próximo diafragma, aqui no comecinho da raiz da hélice da orelha. E só que ele só fazia isso depois que a pessoa assistisse uma hora de palestra, sendo que você não podia fazer pergunta nenhuma. Ele dava uma aula sobre tudo, na verdade devia ser uma palestra motivando, conversando, etc. Quem realmente visse a palestra e gostasse, poderia fazer a técnica. Então, se você fala um pouquinho antes, ou fala bastante, tem um controle do seu paciente, você tem muito mais resultado do que você só colocar a agulha nesses casos de vício, tá? A mesma coisa funciona para emagrecer. É uma luta todos os dias. Você tem que lutar para não comer. A cada 3 refeições por dia você tem que lutar para não comer mais do que você deve. E a aurícula vai ajudar, mas ela não vai resolver. E com outros apoios psicológicos, o resultado é muito mais eficiente. E mesmo assim, quando você tiver um resultado legal, você vai ter recaídas. Não para de falar um minuto, mais um pouquinho. Agora, vamos pensar, todo mundo que faz aurículo, praticamente 100% das pessoas que fazem aurículo para parar de fumar, todo mundo diminui a quantidade de cigarro. Se o cara fumar 10, ele passa a fumar 2. Se ele fumar 20, ele passa a fumar 5. Isso que acontece com todo mundo. O difícil é chegar no zero. Pouca gente chega no zero. Então, o que eu recomendo que as pessoas façam? Já um pouco de PNL também, vocês me falam se eu estou errado. Eu procuro dar um reforço positivo. Então, se o cara fuma 20 e passa a fumar 5, então dá 15 vezes 30, dá 450 cigarros, se a minha conta não estiver errado, no mês. São 10 maços a menos. Eu não sei se são 10 maços, mas são 10 maços a menos de cigarro por mês. Aí tentar focar no quanto ele deixou de fumar, não o quanto ele ainda está fumando. Tá bom? E uma outra coisa, que eu para não parar, é a última, prometo. Eu fiz um curso com o Yves Rocheville, que é um francês, foi discípulo de Paul Roger. Ele veio no Brasil dar um curso, obviamente eu ia fazer. Ele falou que ele parou de fumar, aí ele mostra no gráfico lá, eu fiz uma sessão, fumava de 20, foi para 0. Aí a segunda, aí eu voltei a fumar por causa do estresse, mas eu voltei a fumar 15. Aí fiz uma sessão de aurículo, fumei 0 de novo. Aí o estresse, vida, dia a dia, voltei a fumar 10, 5 até que ele zerou. Fala, pô, legal então, né? Mas ele falou que esse ciclo demorou 5 anos. Então é uma coisa que tem que ter muito longo prazo, muita persistência. Tá bom? Essa é a minha sugestão. O que vocês acham disso aí? Focar no positivo. Pode falar, desculpa. No caso da hipnose, o controle de vícios e tal, tem alguns fatores que a gente tem que avaliar. Então, o primeiro é que o vício tem um benefício. O ganho secundário do coisa que você, na hipnose, você precisa substituir de alguma maneira. Você tem a questão do cigarro, no caso, por exemplo, para você ter o hábito de fumar. Sempre que você toma um café, você fuma. Sempre que você vai lá e dá uma namorada com a esposa, você fuma. Então, quando você acorda, fuma. Então, o hábito a gente consegue ajudar com a hipnose também. Mas tem aquelas questões que pode vir por causa de problemas emocionais. Você fuma porque você tem alguma coisa e o cigarro acalma, por exemplo, ansiedade, esse tipo de coisa. Então, você também pode tratar de alguma maneira
para ajudar, mas não é milagre, assim, não é que a hipnose faz a pessoa parar de fumar. A hipnose muda o estado mental da pessoa para poder evitar os gatilhos que fazem a pessoa fumar. Essa que é a ideia. Que legal. Também tem a força Olá, pessoal, do boa hábito, noite. que é assim, essa questão do dedinho assim, é um hábito. Se torna um hábito na vida do cara. E o cara sem isso aqui, ele tende a... Agora, o que acontece é assim, eu usei o esquema num cara que fumava, você conhece, sabe o que é poleirinho, né? Aquele pauzinho que usa na gaiola, né? Eu comprei um poleirinho e dividi ele em tamanhos do cigarro. E foi interessante que eu dei para o camarada e falei para ele, ó, toda vez que você tiver vontade de fumar, você põe entre os dedos isso aqui e fica. Ele realmente reduziu bastante, tá? E chegou a parar de fumar, só que ele não larga do poleirinho. Olha que interessante. Aquilo ali, no subconsciente dele, se tornou um hábito que é o cigarro, né? E é engraçado de ver que o ser humano tem essas manias, né? E tratar isso exige uma série de coisas. Por exemplo, participação de outras terapias é importantíssimo. Nem a hipnose cura tudo, nem a aurícula cura tudo, nem determinadas coisas, mas elas juntas conseguem chegar lá. Sim. Né? E isso Que é legal. interessante. Tiago, eu vou te apresentar o Honório, que entrou aí. Ele é um estudante de psicanálise, né? E, ao mesmo tempo, hipnoterapeuta. Então, ele também é um apaixonado pela mente humana e assim por diante. Né? Quer fazer alguma pergunta aí, eu Honório? acompanhando a live aqui. Boa noite, Thiago. Boa noite, Anderson. Boa noite, Francisco. Eu não consegui acompanhar o início da live porque eu estava no meio de uma reunião aqui com a galera da psicanálise, né? E eu gostei muito que você falou dessa questão aí, da terapia, enfim, né? De você poder saber até onde que dá para tratar com a licoterapia e fazer um paralelo com outra terapia, porque muitas vezes a gente apresenta algo que acha que só aquilo é milagroso, né? Que nem eu falo assim, só a psicanálise vai resolver. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes a gente está tratando alguém com a psicanálise e fala assim, mas vai fazer uma massagem, vai fazer um outro tratamento. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, na verdade, não tem a ver com essa questão emocional, não. Sei que talvez o Francisco está esperando, né? Tu vai perguntar alguma coisa emocional. Eu fiz, no passado, uma cirurgia de hérnia de disco na cervical, né? C6 e C7. Através da auriculoterapia, é possível diminuir essa dor que pós-cirurgia? Porque a gente fica aquela dor, né? Não tem jeito. Entendi. Quando que você fez a cirurgia? Já fazem 3 anos, mais ou menos. Você ainda Que sente foi dor, hein? artrodese? Sim, É aqui na frente, né? A cicatriz. Foi artrodese, você lembra? é bem aqui. Você lembra o que foi feito? Então, a hérnia estava quase pegando na medula. Afastou o movimento do braço. Entendi. C5, C6, C7, então, né? Para pegar o movimento do braço. Tá. Nesse caso, o que acontece? Ele deve ter feito uma artrodese. A artrodese é quando você cola uma vértebra na outra. A nossa coluna tem cada vértebra fazem um movimento. Quando começa a ficar um movimento, entre aspas, errado, ele pressiona a medula e aí joga para um lugar muito nobre, que seria a parte anterior, que é onde tem a medula, ou a lateral. Aí o que ele faz? Ele põe na posição correta e trava desse jeito. Consolida. Aí você não mexe, não mexe tão bem o pescoço, mas também diminui bastante as dores. A solução para esse caso é que você tem que... O que as pessoas fazem é o seguinte, eu vou explicar um pouco mais de fisioterapia. Quando a pessoa tem o sistema nervoso central, é o cérebro e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é o que sai da raiz nervosa e vai para os braços, para as pernas, para as vísceras, certo? Esse sistema, ele é uma unidade única. Então, você mexeu o seu dedinho do pé, você mexe também o seu cérebro, move um pouco o cérebro e a medula espinhal. Lógico que é só um pouquinho, tem que mexer bastante. Então, e quando você faz a artrodese, não sei se é o seu caso, a pessoa tende a não fazer mais movimento, porque tem medo. E no seu caso, executar o movimento vai ser mais útil. Eu recomendo para você, eu tenho um aplicativo, isso pouca gente sabe, né? Chama Movimento Certo, só tem para Android por enquanto. E por enquanto já faz mais de um ano que eu não consigo pôr para iOS. Ele tem exercícios para cervical. Na verdade não é nenhum milagre não. São uma sequência de exercícios
de movimento simples, olhar para cima e para baixo na sua amplitude, para um lado e para o outro, mexer bastante o braço, aqui não dá para ver meu braço, estou com o braço esticado assim, e mexendo uma mão para cima e outra mão para baixo, mas com o braço esticado. São movimentos muito simples que você faz diariamente, e aí isso vai tender a melhorar, entendeu? Eu acho que o seu caso é falta de movimento do sistema nervoso. Esse movimento é quando você estica ele inteiro. O sistema nervoso, o periférico, ele é totalmente amarelo, porque ele tem muita elastina, então ele é muito elástico. E por ele ser muito elástico, só que ele é um elástico oco, né? Quando você estica ele e volta, como se fosse um elástico, você estica e volta, você faz um movimento como se fosse uma lavagem nele. Você estica ele, a hora que você volta, aquela vascularização dele aumenta um pouco. E isso melhora as dores. Esse é a minha hipótese. A outra hipótese que pode ser também tem relação com a ATM. Não sei se tem problema de ATM, se não tiver, realmente acho que é isso mesmo. Entendeu? E se a aurícula melhora, vai melhorar também, mas eu acho que a causa é a falta de movimento. Você faz alguma atividade física? Então, eu faço caminhada. Eu tenho que fazer mais essa questão dos alongamentos que você passou. Isso. Porque assim, o que acontece? Depois da cirurgia, travou um pouco meus movimentos. Sim. Né? Você fica meio travado, porque foi colocado aqui pino e tudo mais, e acaba a musculatura ficando... Isso. Só que a nossa coluna, ela foi feita para se mexer. No seu caso, a única opção era travar. Então ela está travada, mas a vértebra de cima e de baixo também movimenta. Mas se você movimentar o braço para cima, não sei se consigo ver, para cima, para baixo, para um lado, para trás, você acaba movimentando também lá dentro, de forma indireta. Entendeu? Por isso que depois você me chama no WhatsApp ou no Instagram, eu te mostro o exercício que é mais importante para você e o aplicativo seria o ideal mesmo. Entendeu? Ô, Tiago, qual é o seu Pix para o cara pagar a consulta? Não vai pagar nada, não. Vai pagar consulta, o quê? Você acha que eu não ia aproveitar? Aproveitou, hein? A dor aqui, como é que eu faço? Já tirou as dúvidas. Por falar em consulta, você quer divulgar o prêmio que a gente disse que vai sortear hoje aí? O que a gente vai sortear? Sim, tem um prêmio por sua presença aqui. Aqueles que assistiram vão ganhar um prêmio, né? Olha, pessoal, eu vou sortear para vocês uma coisa que é importante e energeticamente, que é o adesivo do Clube do Universo da Hipnose. Só que quando você pegar esse adesivo, você também vai ganhar junto com esse adesivo uma sessão com 5 terapeutas em conjunto atendendo você. Tá bom? Isso vai sair na faixa graças ao Thiago Nishida. Tá bom? Pela presença. Legal. Então, rufem os tambores e manda a bala no sorteio, que é para ver quem é o ganhador dessa brincadeira. Vai. Continua conversando aí que eu vou preparar aqui o sorteio e a gente conversa já. Uma coisa também que é interessante de ver é assim, eu vejo pessoas, hoje, com a pandemia, né? Pessoas muito angustiadas, né? E a gente tenta, através da pontuação, tirar um pouco dessa pressão, dessa situação, né? Fechar. Eu trabalhei muito com uma senhora altamente depressiva, né? E eu usei bastante a aurícula, né? E eu não passo de 8 sessões, sou sincero em falar, né? No máximo 8, e eu não passo mais porque isso também satura, acaba saturando o pavilhão da orelha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão hoje, da depressão, da ansiedade, dessa coisa assim meia fechada que as pessoas estão, e o que a aurículo pode abrir, quais os canais que podem abrir para facilitar, ajudar, né? A aurículo para depressão ela é sensacional, né? Vale lembrar que cada caso é um caso, não é um milagre, não é todo mundo que vai ter, eu estou contando só os casos que realmente funcionam. Mas já vi muita gente depressiva, sair da depressão só com aurículo, é sensacional. A pessoa, ela é que eu não posso falar nomes, né? Então ela ficava em casa o dia inteiro, foi antes da pandemia, ficava em casa o dia inteiro, não tinha vontade de sair para nada. Aí depois você vem e fala, então, acho que eu fui no supermercado essa semana. Você fala, o que aconteceu? Fui lá só comprar uma coisinha, tinha que comprar aquilo ali mesmo, fui lá e comprei. Aí na semana ele fala, eu fui, em Campinas tem onde o pessoal faz viagem, chama Lagoa do Taquaral. Eu fui na Lagoa do Taquaral fazer uma caminhada. Eu falo, entendi. Então, assim, aquela depressão muito ruim, ela começa melhorando e ela nem percebe. Ela fala, eu fui porque eu fui. Ela não percebe que ela está melhorando. Aí, quando ela fez o terceiro benefício, que eu acho que foi ir pro shopping, não vou lembrar agora o que era,
Eu falei, você falou que você não fazia nada disso 3 semanas atrás? Ela falou, é verdade, né? Por que será? Aí eu falei, eu acho que é pela aurícula, né? Mas mesmo assim, mesmo se não me der o mérito, eu tô feliz, porque eu sei que ela melhorou e pela minha técnica que eu fiz só aurícula, que é bem legal nesse caso, essa paciente aí. Para caso de depressão é bem interessante e reforço que cada caso é um caso, tá? Não vai melhorar tudo, nem todo mundo. A Tranquilo? Aniele está te perguntando aqui, ó, dores fortes na cervical e no romboide, né? Isso, Tem que cervical e abrir pra- romboide. É uma dor interescapular. Então, precisaria ver o caso, né? Normalmente, quando é esse tipo de coisa, tem muita relação com a postura, se for pensar pela parte da fisioterapia, ou pelo movimento repetitivo. Precisaria de mais informação, tá? Mas, enfim, como eu não vou ter essa informação, ela pode fazer exercício, alongamento e auriculoterapia. Isso aí, de maneira geral, sempre resolve. Porque a auriculoterapia, vamos pegar seja dor em romboide e cervical. Cervical tem muita relação com estresse. Então, na auriculoterapia, você faz uma pergunta para o paciente. Sua dor aqui tem muito a ver com emocional? E aí eu ensino no curso, lá, lembra? Se o cara fizer você sabe disso melhor que eu, tô te ensinando, porque enfim. Se o cara faz assim, fica pensando, fala, não tem a ver. Se o cara fala na hora, realmente tem a ver com emocional sim, quando o meu chefe me ligou, dói. Aí se realmente você sabe que tem a ver com emocional, e aí na auriculoterapia você vai colocar os pontos emocionais, e também pode colocar o ponto da região do ombro, da cervical, mas o emocional é essencial. Se o paciente fala que não tem a ver com o emocional, é somente físico, aí você foca mais no físico e vai direcionando mais para hábito postural, movimento repetitivo, trabalho, ou que ela faz exercício, outras linhas. A gente vai tentando fazer um jeito ou de outro. Na auriculoterapia você tem que descobrir a causa da dor do paciente. Tá? Assim como ele falou descobrir o gatilho, de saber segurar o dedo, que foi sensacional, tem que descobrir a causa. Então, a causa de uma dor no cervical pode ser o estresse, o chefe, por exemplo. A outra causa de uma outra pessoa pode ser o trabalho que ela fica escrevendo o dia inteiro, ou digitando o dia inteiro, ou no celular o dia inteiro também. Entendeu? É sempre tentar achar a causa. Por isso que a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? Para poder descobrir o que está ocasionando. Mas o que acontece é que sempre acaba sempre no fator emocional. É engraçado, muito menos físico e mais emocional, porque retém toda aquela tensão, então aquilo tudo vira, né? Você já viu, né? Dói tudo. Sim. E é uma coisa muito interessante. Aí eu vou perguntar para você, nós podemos fazer um bebezinho, né? Aurículo, o agulhamento? O agulhamento, bebezinho, imagina, sei lá, menos de 1 ano, vai. Eu acho que seria colocar o stipper ou o magneto mesmo, não fazer nada com um estímulo muito forte, não. Muito novinho, né? Muito novinho, mas vai dar resultado sim. Eu fiz na minha filha com o stipper e funcionou. É que ela era muito pequenininha e o stipper acabava sendo muito grande. E ela não deixava colocar muito a semente, não. Ficava se mexendo, queria brincar, não queria fazer aurículo, né? Óbvio, né? A criança não vai querer fazer aurículo. É porque me perguntaram pelo seguinte, que criança na formação da flora intestinal sofre muito de cólica, né? Nos primeiros mesinhos castiga. Sim. E perguntaram isso, né? Se eu poderia fazer no bebezinho alguma coisa para auxiliar, né? Então aí naquela época eu fiquei em dúvida, sabe? Eu não fiz nada, falei, olha, eu não tenho condições de fazer, porque você sabe que alguns problemas físicos relacionados, por exemplo, uma trombose, essas coisas todas, a gente até evita de estar fazendo, porque fica com medo de liberar o trombo e ocasionar o pior, né? Uma embolia, né? E eu aprendi uma coisa, e foi você que deixou bem claro e ensinou também, que tudo aquilo que você acha que você não consegue fazer, peça para o médico escrever e dando a licença para ser feito, né? Não vai pondo a mão a olho, nem fazendo nada. Se o médico autorizar, pronto, né? Você faz. Então, né? Isso que ensinou foi você. Eu sempre falo isso, todos os cursos. Meu, pelo amor de Deus, você tem dúvida, velho? Não faça. Manda pro médico. Para que você vai se arriscar à toa? É só uma dúvida, meu. Sem dúvida não faz, não tem problema. Não é demérito você falar que você não sabe. Demérito é você achar que você ter dúvida, se achar que vai fazer e fazer uma coisa errada. Isso sim é errado, mas mandar pro médico e pegar de volta não é demérito nenhum. Inclusive é o que eu gostaria. Se eu vou no médico e ela fala, cara, o seu caso, estou com dúvida, vamos procurar uma outra profissional? Eu falo, vamos, lógico.
Para mim, eu vangloriaria muito mais esse método do que se ele tivesse que fazer uma coisa e desse errado. Mas o que a auriculoterapia pode, por exemplo, prejudicar uma pessoa? Se, claro, um mau profissional vai atender uma pessoa e faz alguma coisa errada, como que isso pode prejudicar alguém? Isso é que é legal, porque dificilmente, se você tem duas opções, ou você faz a reação negativa, reação de efeito contrário, que é quando você faz aurículo e a pessoa tem uma piora nos sintomas. Isso acontece, você faz uma aurículo para dor e a dor aumenta. Nesse caso, é uma reação de efeito contrário, não tem o que fazer, sem retirar o estímulo, e daí 15 minutos depois a dor volta à dor que estava. Então estava uma dor 7, você fez a aurícula, a dor subiu para 10, retira o estímulo, 15, 20 minutos depois a dor volta para o nível 7. Não vai abaixar, obviamente. Esse é um caso, acontece com 2% da população que faz aurículo. E o segundo caso falar mais uma coisa desse caso também. E uma outra coisa que você pode fazer a aurículo que eu ia falar da aurícula errada? Esqueci. Calma, a aurícula pode errar. Tá. A outra coisa errada é você usar os aparelhos errados. Você usar uma agulhinha errada, deixar cair dentro do ouvido, fazer alguma coisa assim, fazer uma sangria, fazer algum corte, tentar fazer muita agulha, muito estímulo de uma vez só também pode dar errado. É basicamente isso. Isso que é o problema, ela é muito segura. Por exemplo, se for fazer nele para cervical, o máximo que vai acontecer, se eu fizer errado, ele vai sentir dor na orelha só. Entendeu? Não é muito, não tem muito, é diferente de fazer uma massagem ou alguma técnica de manipulação. Você vai mexer a coluna do cara. Se você mexeu errado, você pode prejudicar. Não, às vezes você vai fazer o cara sentir dor. Por isso que ela é bem segura mesmo. E seguindo o procedimento certinho de fazer a palpação, fazer um negocinho, praticamente isso não acontece. Entendeu? Como qualquer coisa, você seguir o procedimento correto, metodicamente, você não consegue errar. Né? Igual o procedimento de segurança, que você vai... entra no carro, coloca o cinto, vai dirigir, respeita a velocidade, você não vai bater o carro, se bater não vai acontecer nada. Entendeu? Quem bate é quem bebe, dirige rápido, sem cinto, aí morre. Se você faz certinho, não acontece. Ótimo. Já aconteceu comigo de pontuar uma orelha e ela inchar bastante. A pessoa me ligar e bateu até uma foto, aquilo me impressionou. Né? A orelha dele inchou. Aí eu mandei tirar. Né? Eu não sei se ela apertou muito do exercício que a gente fala. De vez em quando você vai lá, dá aqueles toquinhos, ela deve ter apertado muito e a orelha inchou. E eu mandei tirar. Passou 15 minutos, já estava normal, tudo em ordem. Né? E é interessante de ver que como a gente se apaixona pela aurículo, quando vê os resultados que ela vai apresentando, né? Semana a semana, a pessoa vem a primeira vez, você pontua, na semana seguinte a pessoa já fala, olha, eu estou me sentindo bem melhor, eu tô impressionado, aí você vai pontuar a outra orelha, porque assim, o Anderson, né? Nunca na mesma, é sempre a direita essa semana, a esquerda na outra, a direita nessa, assim sucessivamente, você tem que trocar, tá? De orelha, não é arrancar a orelha e pôr uma nova, tá bom? Mas é trocar a orelha que vai pontuar, né? E é uma coisa que o Thiago sempre explica nos cursos dele, que eu admiro muito, são esses cuidados que você tem que ter com todo esse maneira de pontuar, maneira de escolher o ponto certo, maneira de agulhar, né? O curso do cara é 10, cara. Eu digo isso porque aprendi muito, é um cara muito, com todo respeito, você é um cara muito simples, né? É um cara muito dedicado àquilo que você faz. E que eu acho bonito nele é assim, quando ele não sabe, ele fala que não sabe, que ele vai ver, que ele vai procurar entender e compreender. Mas eu vou procurar depois a informação, né? O não sei é uma boa oportunidade para aprender alguma coisa, né? Eu estou sempre procurando aprender alguma coisa, eu acho legal isso. Mas isso que o Francisco falou sobre você ver a melhora das pessoas, as pessoas ficando bem, aí eu acho que, na minha opinião, é isso que dá que impulsiona a gente para frente, é isso que faz a gente continuar, o fato de a gente poder devolver o bem que a vida nos dá, a gente devolve para os outros. Eu acho que isso é fantástico. Exatamente. Quando errar, reconhecer um pouco humildade. Só falar, antes de eu terminar a primeira live, você falou da minha campanha de massagem, não é sacanagem, eu não comentei nada. Posso falar alguma coisa ou não? Claro, lógico, imagina. Pode, vai lá. Então, assim, aquela campanha, no final, assim, eu conversei com a Sati, falei, a massagem não é sacanagem, a gente pensou na mão, como se fosse um sinal de pare, porque quem é massoterapeuta sempre reclamou de associação da massagem com a parte sexual. Então, as garotas de programa, elas falam que ela faz massagem, mas elas fazem outras coisas além. E daí eu falei, Sati, a gente tem que achar um jeito de diferenciar, e a pessoa tem que olhar para aquilo
e já falar, poxa, isso aí não é o que eu estou procurando. Então a gente bolou durante semanas por WhatsApp, pensando, mandei foto, etc. E daí a gente chegou nessa mãozinha e com a palavra massagem não é sacanagem. Eu achei que ficou bem legal, porque ficou bem direto e as pessoas todo lugar que você vai que tem essa mãozinha, a pessoa já não liga. E as meninas que colocaram essa mãozinha no Instagram receberam muito menos ligações perguntando perguntas sobre sexual. Ah, você faz massagem? Faço. Ah, mas você pode me atender da meia-noite às 6? Ou você faz massagem comigo sem roupa? Esse número de perguntas diminuiu muito, ou seja, a pessoa já está diferenciando. Você viu a mãozinha, aquela pessoa não é o que você está procurando. Não tem nada contra procurar. Vai quem quer. É só para tentar diferenciar. E aquilo foi uma coisa muito, muito, muito legal. Recebi muitos agradecimentos. Eu fiquei feliz demais por ter ajudado as pessoas nesse aspecto, para desmistificar, né? Não tem jeito, né? São 500 anos de associação de massagem com sexo, desde a Grécia, das casas de massagem na Grécia, em Roma, não sei onde que era lá, que tinha isso aí. Então é difícil tirar, mas estamos tirando devagarzinho, sim. Uma perguntinha que faziam antigamente no telefone vai ter final feliz? Né? Você Isso. Fala, final feliz é esse, pô, que tu tá querendo. Então é assim, feliz é que tu vai sair bem, né? Não, cara, porque assim, a gente tem que compreender que, Não, infelizmente, no Brasil, isso é no mundo inteiro que tem, né? Alguns países são mais abertos, outros são mais reservados. Mas o que aconteceu foi que justamente nos orelhões, antigamente, o que mais funcionou isso foi nos orelhões, aquelas etiquetinhas que colavam, o massagista, não sei o que, ele era massagista. Então, todo mundo que fazia um curso de massagem era visto como um sinal de prostituição. Então, teve uma época que foi muito complicado tirar isso da mente, principalmente do homem que ligava para a massagista, coitada, ela era uma profissional, o cara perguntava, tem final feliz? Ela, coitada, ficava com cara de boba, ela não sabia o que responder, né? Então, essa mãozinha, realmente ela funcionou e muito, e ainda funciona, viu? E bem. Sim, sim. Mas, Thiago, você é massagista também? Massoterapeuta? Eu sou, sim. Eu me formei em fisioterapia. Na fisioterapia tem a matéria de massoterapia. Tá. Mas o fisioterapeuta normal, ele fala que ele não é massagista, porque ele associa isso a uma coisa inferior. E eu já acho que a massagem é muito mais eficiente do que algumas técnicas de físio. Mas aí vai brigar com um monte de gente. Enfim. Então eu defendo muito a massagem. Eu quero muito que a massoterapia cresça no Brasil. E para mim, para ela crescer, a pessoa tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento e saber o que está fazendo. Então eu procuro ensinar nos cursos de massagem muitos detalhes de anatomia. Até uma menina que falou, Thiago, esse é o curso de teatro, mas você está ensinando anatomia? Eu falei, tô. E com um software bem legal, chama Muscle Premium. Muito, muito avançado, muito legal, porque eu quero que o cara saiba. Você não é um apertador de carne. Você está fazendo massagem numa pessoa, você tem que saber qual músculo está aí. É uma matéria difícil. E eu procuro ensinar. E quanto mais conhecimento esse cara tem, maior vai ser o resultado dele. Eu acho que esse é o... E aí você consegue elevar o nível da profissão, entendeu? Nos Estados Unidos, 50% das pessoas que procuram massagem é por indicação médica. O médico olha a cervical do cara e fala, a cervical tá... Da sua não, estava ruim. Ah, tá uma dorzinha aqui, mas a coluna tá boa. Faz uma massagem que o seu caso é só muscular. Aí você vai, faz uma massagem e melhora. Eles são tão competentes que eles têm esse nível. Entendeu? Certo. E aí, quer passar para o sorteio, Francisco? Vamos. Está pronto aqui. Vamos embora. Manda bala. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu não estou vendo o que dá para ver aí. Mas dá para ver tudo. Dá para ver um monte de nome. Esses nomes é porque a regra do sorteio era que a pessoa tinha. Né? O nome está ao contrário porque é a câmera. Isso. Então, a regra do sorteio era que as pessoas teriam que fazer marcar uns amigos lá numa postagem que a gente fez. Entendi. E esses 9 pessoas foram as pessoas que fizeram as marcações. Entendi. Então, eu atribuí um número para cada uma delas. Sim. E aqui a gente vai usar um sitezinho chamado sorteador. Dá para ver aí? Dá sim. Tá ao contrário, mas é justo. Sim, dá para ver. Então, aí eu vou aqui sortear, ele vai fazer o sorteio, não tem pegadinha, não tem nada. E a gente aperta aqui e o número que deu foi o número 8. Quem é 8? Aí aqui, o número 8 ficou com o Marcelo Borges Oficial. Legal. E eu vou, através do clube, do perfil do Clube Universo da Hipnose, eu vou entrar em contato com ele
Parabéns, Pra- Marcelo. Marcelo Parabéns, Borges, oficial. Eu não sei se ele está online aí. Se não tiver, eu vou Aí, entrar em contato Marcelo, com ele de qualquer tá aí jeito. ouvindo, já ganhou, né? Já ganhou para você aí. É, Que ele, legal. E, ó, entrou a o que- Morena, a Silene. Opa, aí, ó. Logo, logo tá aqui com a gente também, tá vendo? Tá? Tiagão, você quer falar mais alguma coisa referente a seus cursos? Eu quero agradecer vocês. Né? Quando aparecia lá terapia em vida e uma pessoa com o bracinho aberto, já sabe que é o Tiago. Fisioterapia. Quero agradecer a vocês a oportunidade, foi muito legal. Peço desculpas por não ter feito naquela quinta-feira mesmo, que foi uma fatalidade, enfim, mas já foi. Muito legal a ideia de vocês, de fazer um clube com várias pessoas. Eu acho que isso vai fortalecer muito mais rápido do que for uma pessoa só. Continuem assim, acho muito legal também que você falou que você é bastante aberto, bastante eclético. Não é só hipnose, são técnicas que vão melhorar a saúde. Eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar mesmo. E parabéns para vocês e continuem crescendo assim mesmo. Vamos tentar aumentar as técnicas alternativas ou complementares, seja o mais correto, né? Quanto mais gente souber e se dispor a fazer, eu acho que é melhor para todo mundo, né? E eu quero deixar aqui um convite para você, que não vai ser a primeira vez que você vai vir aqui, não, tá bom? Pode chamar, pode chamar. Prometo que eu não vou cancelar da próxima. não, mas que isso? Não, mas só um minutinho. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ele cancelou por uma coisa que nós defendemos muito aqui, chamado família, viu, Tiago? Nós defendemos muito família. Ele fez uma promessa ao filho dele, levar o filho dele ao circo, e ele acabou esquecendo. Que ele fez essa promessa para o menino e acabou marcando justamente o quê? A live. Ele não ia decepcionar o filho dele. Então, nós, tanto a Kelly como o clube, falou, não, em primeiro lugar, a família. Depois, o restante está vindo como vem. Tá bom? Fica tranquilo quanto a isso, você é fera mesmo, tá, cara? É um prazerzaço te rever de novo, tá? E vamos ver se fecha outro curso lá, né? Vamos lá. Será um prazer, cara. E eu agora, dia 12, dia 13, dia 14, eu vou estar em Campinas, eu vou dar um pulo aí, tá, para te dar um forte abraço. Né? Me chama antes. Me chama antes que a gente marca. Marcar em cima da hora, mas eu não tô lá. Eu sei que você vai querer da semana. Mas não tem problema não, Tiago. Pode ficar à vontade, tá? Eu sei dia que 3 eu posso, dia 3 é segunda-feira. Então, eu sei que você vai me convidar para ir lá numa churrascaria, que tem lá, que é vamos lá. Então nós vamos lá. O Neto fechou. Comer comigo mesmo. Depois a gente faz um aurículo para ajudar na digestão e tá tudo bem. Eu acho que eu estou planejando uma viagem para Campinas também, ó. Pode vir, gente. Pode vir, vamos bater um papo e faz uma lá. Põe no YouTube e liga lá também. Tiagão, muito obrigado, cara. Obrigado a todos que estiveram aqui, viu, mestre? Obrigado a vocês que estavam aí do outro lado. Obrigado ao que foi sorteado. Espero que você aproveite, viu? Essa grande oportunidade de ser tratado por 5 terapeutas. E você vai gostar, porque nós aqui somos totalmente bem humanizados, bem família, amigos também, né? E nós somos 5 terapeutas que se encontraram através de um curso de hipnose e resolvemos fazer esse clube. E ele vem dando certo, está crescendo dia a dia, tá bom? Forte abraço, Tiago. Muito obrigado, viu, companheiro? Que Deus te... Eu que agradeço, gente. Gratidão para vocês, uma boa noite aí, boa semana. Tiago, muito prazer em conhecê-lo e a gente se vê por aí. Abraço. Tudo de bom. Neto, até mais, já gente. vai cobrar um negócio, olha lá. Olha o Neto, ó, já quer ganhar uma... Depois me chama no WhatsApp, depois passa no WhatsApp para ele. Eu vou passar, sim. Eu moro em Hortolândia, Tiago. Fechou, vem dia 13 aqui então. Vem dia 13, fechou. Ele mora aí perto, adivinha o que ele vai fazer? E é vizinho também. Primeiro Pix, viu, Tiago? Não perdoa, não? Não, vamos atender de graça, sim, não tem problema não. Eu passo o seu WhatsApp para ele. Tá bom, Tiagão. Obrigado, cara. Abraço, gente, valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite. Abraço. Valeu. Tchau.